Olá, eu me chamo Maria Camila Moura. Eu estou aqui há alguns poucos minutos de começar a nossa aula da leitura dirigida de Crime e Castigo, um trabalho que a gente faz de democratização do saber. Mas nesses minutinhos antes de começar a aula, eu recebi algumas notícias e fiquei olhando um resumo da ópera do que aconteceu na semana e me deu vontade de bater um papo super rápido por aqui, né, para, quem sabe, chegar alguém que precise refletir um pouco, né? Não vim falar sobre a obra Crime e Castigo, mas vim falar sobre talvez um crime sem castigo, como diz o nosso querido professor Flávio Ricardo Vassolé. Só para quem não me conhece, eu vou me microapresentar, né, só para contextualizar um pouco. Eu sou psicóloga, tenho mestrado em Psicologia Social e faço doutorado em Saúde Pública na Faculdade de Medicina aqui da Federal do Ceará. Graduação, mestrado, doutorado, todos aqui na Federal do Ceará. E eu tô falando isso só para, talvez, por meio de uma micro trajetória pessoal, compartilhar o meu compromisso com o compartilhamento de um conhecimento, um compartilhamento de um saber, cada um na sua área. Na psicologia nós somos vários e cada um tem um viés e tá tudo bem, mas me dói muito quando eu vejo questões como aconteceram essa semana de um coach que foi fazer uma trilha irresponsável e que colocou a vida de tantas pessoas em risco, mas o pior, seu crime, falando aqui, claro, né, é uma linguagem simbólica, fazendo analogia ao nosso crime e castigo, que já vamos começar a nossa aula, seu crime simplesmente passa batido. E, na verdade, ele tem até certo orgulho. Eu fiquei em choque quando recebi algumas publicações do tal coach que eu estou aqui, em que, após colocar a vida de tantas pessoas em risco e acionar os bombeiros, né, que tiveram que resgatar mais de 30 pessoas, e li o posicionamento do corpo de bombeiros, né, inclusive um bombeiro, segundo a reportagem, chamava o tal coach de fanfarrão. O coach falou que o acionamento do corpo dos bombeiros foi somente por precaução. Ele manteve o seu discurso de que os fortes chegam ao topo. Nas publicações que cheguei a ver, como essa, quando alguém pergunta qual foi o seu primeiro pensamento quando chegou no pico desta montanha, deste vale, ele, entre as suas bobagens, o que ele fala é que 2 grupos voltaram antes do 40% da subida, um ficou a 800 metros, é o meu grupo que chegou até o pico. Depois ele começa a falar também, né, em outra postagem, quando perguntam, não foi irresponsável a sua subida? O que tal pessoa que comete um crime não tem castigo? O castigo, gente, não é aqui eu estou falando de linguagem simbólica, não é necessariamente judicial, não é necessariamente uma punição, e sou totalmente contra um shitstorm, um cancelamento total, mas não há sequer um castigo da consciência, não há sequer uma dor de ter feito um potencial mal a alguém. Não há uma dor de ter deslocado uma equipe de bombeiros, um órgão público, para poder resgatar pessoas que corriam risco, né? Não há. Como ele vai continuar? Quando perguntam se era irresponsável ou não a sua empreitada, o que o tal coach responde? Não era uma colônia de férias, todos estavam conscientes dos riscos, por isso a maioria não subiu. Eu fui o último a subir e primeiro a chegar no pico. Tenham muito cuidado com esses discursos, a gente pode até depois, né? A gente já fez uma live sobre os influencers do absurdo, que são essa categoria tosca em que as pessoas se utilizam de sentimentos, o engajamento é por base nas emoções. Eu vejo isso aqui, me dá asco, mas o que é que eu vou fazer de tanto asco que eu tenho? Eu vou depois ver o que é que essa figura está colocando. E aí você vai entrando nesse emaranhado, né, de absurdos que esses influencers, como esse coach que tem 2 milhões de seguidores, né, faz. Então, quando essas pessoas se colocam como um referencial para algo, eu cheguei, a minha equipe foi a única. Quando eles colocam, se você não conseguiu, foi porque você tem alguma fraqueza, né? Talvez até uma falha de caráter, se duvidar. Isso aqui é de uma... E aí o deboche, né? O deboche com o corpo dos bombeiros, que foi acionado, o deboche com as pessoas que desistiram, o deboche com quem se preocupa, o deboche com alguém que já perdeu um familiar por uma situação semelhante, quando ele coloca a belíssima postagem, só os irresponsáveis chegam ao topo. Pessoal, eu sei, e nessa empreitada que ele faz nessa trilha, há uma promessa de, pelo que eu vi na reportagem, os prints que me mandaram, não acompanham tal figura, não compactuam com a influência do absurdo, não compactuam com o anticonhecimento nas redes sociais.
não compactuo. Então não sigo. Então, com base nisso tudo que me chegou, é válido a gente falar que pessoas como essas, né, que divulgam anticonhecimento, em que possuem, por exemplo, em que tem esse engajamento pela emoção, em que ignoram todas as contingências, mas falam que o seu sucesso, seu fracasso é simplesmente, né, é simplesmente isolado de todas as contingências, e que pega situações e acham que pode fazer comparações com todas as outras, como se você chegou no topo da montanha, você vai chegar no topo da sua vida. Isso é um pensamento, mas é no mínimo primitivo. Mas quem não tem estudo, e é isso, por isso eu digo sempre, apoiem os professores que estão online, porque eles estão divulgando conhecimento, e aí tem mané divulgando anticonhecimento, mas é aplaudido, porque quando ele faz, esse pensamento é tão primitivo, voltando na linha de raciocínio, que ele acha que é análogo. Eu subi o pico de uma montanha, né, e eu subi na minha vida, seja lá o que for subir para uma pessoa como essa, com valores como esses, né? E sempre acho curioso, né, a utilização do nome de Deus, porque também é uma pessoa que utiliza o nome de Deus para suas questões. Mas como dizia Shakespeare, né, até o diabo pode usar as escrituras quando lhe convém. Então também não me convence esse papo. Cristã que sou, por sinal, não, assim, vai que alguém pensa, é porque ela é da academia, então ela não gosta de religião, não. Quem já leu meu livro sabe disso, tem uma forte vinculação com a espiritualidade, com a religiosidade, né? Mas você não ter um pensamento, quando ele coloca as coisas muito concretas, subiu na montanha, subiu na vida, aguentou o suor, aguentou o esforço das adversidades da vida, isso é bobo, gente. Isso é no mínimo burro, tá bom? Assim, não é como se a gente dissesse, sempre que você quiser cortar alguém da sua vida, corte o seu cabelo. Oi? Existem processos, ok, às vezes a gente é tão primitivo, às vezes a gente é tão ignorante, às vezes a gente tem tão pouco conhecimento de si, que a gente faz sim esses deslocamentos, a gente começa uma atitude concreta para daí ir para um simbólico. Isso acontece, a psicologia fala disso, a psicanálise tão antiga já fala disso. Mas isso, você vê uma pessoa disseminando anticonhecimento, cometendo um crime nesse sentido simbólico, sem castigo para quem lê, né, Dostoiévski, para quem está acompanhando a leitura dirigida, o castigo da consciência, do arrependimento, de entender que fez um mal potencial, e se não causou um mal real aos que chegaram no pico, no seu pequeno grupo, porque tantos outros desistiram, como o próprio diz, fez um mal à sociedade, fez um mal ao Corpo dos Bombeiros, que, como o Corpo dos Bombeiros relatou em reportagem no G1, se não me engano, que é essa última que eu li, eles não trabalham com precaução como tal, né, como disse o bombeiro, fanfarrão anunciou. Então, pessoal, dito tudo isso, foi só mesmo, agora são 5:05, vou começar a minha aula aqui da leitura dirigida, então foi mais um desabafo, né, e pra gente seguir firme apoiando quem divulga conhecimento. E não é sobre cancelar, não é sobre ir lá e fazer um shitstorm no perfil dessa pessoa, não precisa divulgar nenhum nome, sabe? Mas uma das maneiras da gente combater o anticonhecimento é apoiando o conhecimento. Então eu espero que desse pequeno papo alguém saia daqui querendo apoiar um pouquinho mais o conhecimento e duvidando, né, de pessoas que se valem de discursos extremamente emocionais, sem base, sem método e sem responsabilidade. Não dá mais crime sem castigo, ok? Até já para quem for da leitura dirigida, estou me encaminhando aqui para a nossa sala do YouTube, e para quem é do Clube de Leitura Anormal, até fevereiro, 7 de fevereiro, as nossas inscrições. Forte, forte abraço!